próxima organela são os peroxissomos. Os peroxissomos são pequenas vesículas oriundas do retículo endoplasmático liso. A função deles é atuar na desintoxicação celular, removendo o excesso de água oxigenada que foi produzido pela célula e também o excesso de álcool ingerido nas bebidas alcoólicas. Por isso que ele vai estar presente em maior quantidade no nosso fígado. Além disso, ele vai também fazer parte da síntese, ou seja, da produção da bile, né, que é um líquido produzido pelo fígado que vai atuar lá no nosso intestino delgado, ajudando na digestão dos lipídios. Nossa próxima organela são os vacúolos. Os vacúolos, eles são bolsas delimitadas por membranas lipoproteicas e eles podem ser de 3 tipos diferentes: o vacúolo de suco celular, o vacúolo digestivo e o vacúolo contrátil ou pulsátil. Os vacúolos digestivos, eles são encontrados apenas em células animais e eles têm a função de armazenar substâncias, como gorduras, lipídios. Já os vacúolos de suco celular, eles vão estar presentes nos vegetais. Dentro deles é possível encontrar água, sais minerais, açúcares e pigmentos. Os pigmentos, eles podem ser de várias cores. O verde, que vai dar a coloração das folhas, ou também podem ser azul, violeta, vermelho, púrpura, que vão dar a coloração das flores e também das folhas em outras épocas do ano, como o outono, por exemplo. A função deles é promover o equilíbrio osmótico entre a célula e o meio. Aquilo lá que a gente viu na aula de membrana plasmática. Quando a célula vegetal ela é colocada no meio hipotônico, ela tende a ganhar água. E onde que fica acumulada essa água? No vacúolo de suco celular. Quando ela é colocada, né, no meio hipertônico, ela tende a perder água. E aí, da onde que ela perde água? Também do vacúolo de suco celular. Então, por esse motivo, ele vai estar relacionado ao processo de regulação osmótica, regular os líquidos, né, tanto intra quanto extracelular no corpo do vegetal. Já os vacúolos contráteis ou pulsáteis, eles vão estar presentes principalmente em protozoários de água doce. E qual é a função dele dentro desses organismos, Kate? Imagina o seguinte: esses protozoários dentro de uma água doce é como se eles estivessem em um meio hipotônico, né? Esse meio hipotônico faria essa célula ganhar água. Então, esse vacúolo pulsátil ou contrátil, ele funciona como se fosse uma bombinha. Ele fica bombeando o excesso de água que ele ganha normalmente, né? Por estar no meio hipotônico, vai ganhar água. Ele vai colocando esse excesso de água que esse protozoário está ganhando para fora da célula. Por isso que ele é chamado de vacúolo contrátil ou pulsátil. Ele fica o tempo todo trabalhando, se contraindo, colocando esse excesso de água que a célula ganha para fora, para que ela não estoure, né? Lembrando que um protozoário ele não tem parede celular. Se ele não tem parede celular, ele pode sofrer uma lise, né, pelo excesso de água. Para que isso não aconteça, eles têm em seu interior o vacúolo pulsátil ou contrátil, como está presente aqui no paramécio, que é um protozoário de vida livre que existe. E a nossa próxima organela são os centríolos. Os centríolos, eles são pequenos cilindros dispostos aos pares, encontrados geralmente na maioria das células dos seres vivos. Eles estão dispostos nas células de forma perpendicular, como você pode ver, formando um ângulo de 90 graus. Existe um par de centríolos em cada célula e eles ficam próximos ao núcleo, numa região chamada de centrosomo ou centro celular. Eles são formados por 9 grupos de 3 microtúbulos. Cada caninho desse aí é chamado de microtúbulo. Se você notar, eles são formados aqui, ó, por 9 grupos de 3 microtúbulos. Eles desempenham 2 funções básicas. Primeiro, eles estão relacionados à produção de estruturas de locomoção da célula, que são os cílios e os flagelos, como você pode ver. Ele também está relacionado à produção do fuso acromático, que são uma rede de fios finos que se formam entre eles durante o processo de divisão celular. Então, eles vão atuar, vão ajudar no processo de divisão celular, como nós vamos ver em aulas posteriores. A penúltima organela que eu vou apresentar para vocês
são as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas vão estar presentes também em todos os seres eucariontes. Ela tem uma forma ovalada, como você pode ver, e ela é formada por uma dupla camada. A camada mais externa, a camada de fora, ela é lisa. Já a camada mais interna, ela é cheia dessas estruturas que nós chamamos de invaginações, né? Cheia de várias ondinhas. E essa membrana interna, cheia de invaginações, ela recebe um nome. Ela é chamada de cristas mitocondriais. E essas cristas mitocondriais, elas são preenchidas, né, por um espaço chamado de matriz mitocondrial. As mitocôndrias, elas estão relacionadas ao processo de obtenção de energia através da respiração celular. E por esse motivo, elas vão estar presentes nas regiões da célula que mais precisam de energia, como os músculos, por exemplo. E elas são consideradas organelas super especiais para a célula. Por quê? Porque ela possui DNA, material genético, dentro dela. E além disso, ela tem uma capacidade de autoduplicação. E o fato de ela ter DNA também nos auxilia em muito. Por exemplo, as mulheres que têm os filhos roubados na maternidade. Né? Sabem que crianças, elas todas são bem parecidas. Como é que vão saber se uma criança ela é filho daquela mulher ou não? Para saber isso, é feito o exame do DNA mitocondrial. Kate, por que eles não fazem um teste igual o que é feito para determinar quem é o pai de uma criança? Que usa os leucócitos, que são as células nucleares do sangue. Porque o DNA mitocondrial ele vai ser mais exato. Isso porque todas as mitocôndrias que a gente herda, todas elas, 100%, elas vêm da nossa mãe. Bora entender por quê? No momento da fecundação, você pode notar aí a célula masculina, que é o espermatozoide, tem a cabeça, que é o acrossomo, essa região intermediária, que é onde ficam as mitocôndrias, e o flagelo, que vai ajudar na locomoção. E aqui nós temos também a célula feminina, o ovócito feminino, prestes a ser fecundado. Quando o gameta masculino ele entra em contato com o gameta feminino, ele vai fazer a perfuração desse ovócito usando o acrossomo. Quando ele consegue perfurar esse ovócito, apenas a cabeça do espermatozoide é que entra na célula, né? O restante não vai entrar. Então, durante a fecundação, só o que entra é a cabeça do espermatozoide. A mitocôndria e o flagelo, não, ficam do lado de fora. Desse jeito, eu posso garantir para vocês que 100% das nossas mitocôndrias, né, vem da nossa mãe, das células femininas, do gameta feminino. Uma vez que no gameta masculino não é usada nenhuma mitocôndria, já que ela não entra no momento da fecundação. Então, para ser mais exato, ter 100% de certeza, para saber se um filho, uma criança, é filha da mãe, ela é feito o DNA mitocondrial. Entenderam por quê? Beleza. Kate, mas por que a mitocôndria ela tem essa independência toda dentro da célula? Né? Ela é muito importante, ela é muito top dentro da célula, mas por que isso aconteceu? Né? Eu vou explicar daqui a pouquinho, quando eu terminar de falar das organelas, eu vou explicar o porquê. Antes disso, eu tenho que apresentar para vocês uma outra organela especial, só que essa não vai estar presente nas células dos animais, ela vai estar presente nas células vegetais, que são os plastos. Mas não só nas células vegetais, vai estar presente também em algumas algas e em alguns protozoários. Os plastos, eles também vão ter uma forma ovalada e vão ser revestidos por uma dupla membrana, que também é lipoproteica. Os plastos, eles vão ter duas funções. Ou eles vão estar relacionados ao armazenamento de substâncias, ou eles vão estar relacionados ao processo de fotossíntese. Existem dois tipos de plastos, os leucoplastos e os cromoplastos. Os leucoplastos, eles são incolores, porque esse prefixo leuco significa branco, né? Então, são incolores, eles não têm pigmentos coloridos. Por esse motivo, eles estão relacionados ao processo de armazenamento de substâncias. Já os cromoplastos, o prefixo cromo significa com cor, colorido. Indica que esses plastos eles podem ter coloração.
Aí dentro dos cromoplastos, eu apresento para vocês os cloroplastos, que é o objetivo do nosso estudo, né, que são plastos que têm a coloração verde. Além deles, eu vou ter o eritroplasto, que vai ter a coloração vermelha, o feoplasto, que tem a coloração parda, e o xantoplasto, que é um plasto que tem a coloração amarela. A função deles é armazenar esses pigmentos coloridos. E como o objetivo do nosso estudo são os cloroplastos, eu vou apresentar como é a estrutura de um cloroplasto agora para você conhecer. Os cloroplastos, internamente, eles apresentam pequenos discos chamados de tilacoides. São essas estruturas semelhantes a moedinhas, que você pode ver aí na imagem. Esses tilacoides, eles vão se empilhar, né, como se fossem pilhas de moedas mesmo, né, formando uma estrutura chamada de grânulo. Só que dentro de um cloroplasto eu não vou ter só uma pilha, eu vou ter várias pilhas dessas. E aí, várias pilhas, eu dou o nome de grana. Então, cada moedinha é um tilacoide. Uma pilha de moedinhas é um grano. E várias pilhas, eu vou ter uma grana. O interior do cloroplasto ele é preenchido por um líquido, que é o estroma. E a função desses cloroplastos é atuar no processo de fotossíntese, que eu só vou explicar mais detalhadamente em outra aula, junto com o processo de respiração celular. O que eu posso adiantar para vocês agora é que os cloroplastos, assim como as mitocôndrias, são organelas especiais dentro desses seres vivos. Por quê? Pela mesma razão. Porque além de conter DNA, eles também têm uma independência dentro da célula, porque eles conseguem se autoduplicar. Então, um cloroplasto origina outro. Mas quem originou, Kate, o primeiro cloroplasto? Vou explicar agora para vocês. E o fato de cloroplastos e mitocôndrias serem organelas especiais dentro da célula, por serem portadores de material genético e terem a capacidade de autoduplicação, se deve a uma teoria, né, criada recentemente por alguns cientistas, chamada de teoria da endossimbiose, que eu vou explicar agora para vocês. Acompanhe as imagens. As mitocôndrias, elas teriam surgido de bactérias que há cerca de 2,5 bilhões de anos foram fagocitadas por células maiores e, tendo escapado dos mecanismos de digestão dessas células, passaram a viver dentro delas. Há várias evidências a respeito dessa hipótese. A primeira é a autonomia reprodutiva das mitocôndrias, ou seja, elas têm o poder de se autoduplicar. Segundo, é a presença de DNA circular próprio e de ribossomos pequenos, que é característica dos procariontes. Essa teoria ela é conhecida como teoria endossimbiótica ou endossimbiôtica das mitocôndrias. Por quê? O termo endossimbiose indica o fato de uma célula passar a viver dentro da outra. Supõe-se que a bactéria era capaz de realizar uma respiração aeróbica, ao contrário da célula que a abrigou, que realizaria apenas o processo de fermentação. Como a respiração aeróbica libera mais energia por molécula de glicose, como nós veremos a seguir, a célula hospedeira passou a contar com uma maior disponibilidade de energia. E a bactéria pode ter ganho maior proteção e também ter compartilhado parte do alimento da célula. Ao longo do tempo, a bactéria perdeu a capacidade de viver de forma independente e a célula hospedeira também passou a depender da produção de energia pela mitocôndria. Com análises de DNA, descobriu-se que muitos genes da bactéria, me perdoe se eu não souber falar o nome direito, tá? Mas está escrito aí para quem quiser procurar depois, que causam um tipo de febre. Eles são parecidos com os das mitocôndrias, indicando que essa bactéria pode ser o descendente atual mais aparentado com aquelas bactérias que teriam se alojado nas células. Agora falando sobre a origem dos cloroplastos. Como as mitocôndrias, os cloroplastos também são capazes de se autoduplicar, possuindo, além de DNA próprio, RNA e ribossomos para a síntese de uma parte das suas proteínas. A outra parte é produzida pelo DNA do núcleo da célula. Com base nesse fato,
sugeriu-se a hipótese de que os cloroplastos tiveram uma origem parecida com a das mitocôndrias, só que no caso deles, seres procariontes autotróficos semelhantes às cianobactérias teriam sido fagocitados por procariontes maiores e, como não foram digeridos, passaram a viver de forma harmônica dentro deles, estabelecendo uma endossimbiose. E por esse motivo, essas duas organelas são organelas tão especiais dentro das células.